Olá, hoje nós vamos bater um papo com a doutora Lídia. Nesse vídeo, mais um vídeo da série Educação, Vocação, Preparação, com o objetivo de orientar as pessoas que estão se preparando para concurso, vestibular, pessoas que estão aí numa área profissional e que, poxa, será que é essa área mesmo? Às vezes eu sinto que talvez não seja essa área, eu estou pensando em mudar de área. Eu estou com dúvida se eu vou para essa área ou para aquela outra, se eu resolvo agora empreender. Porque tem várias pessoas que formam numa área e vão atuar em outra. É o meu caso, é o caso da doutora Lídia, e é o caso de muitas pessoas. Mais de 75% das pessoas no Brasil formam numa área e vão atuar em outra área. Então esse bate-papo, como vários outros que a gente vai fazer, o objetivo é justamente por que fulano, ciclano mudou de área? Por que foi que influenciou na escolha da carreira profissional? Na primeira, na segunda, na terceira, seja qual for. Então, mais assim, para que você tenha uma noção e tire suas dúvidas, né? E comente também aquilo que você achar do vídeo e a gente vai bater um papo bem descontraído. Então, doutora Lídia, muito obrigado por aceitar esse bate-papo nosso, né, desse vídeo. E, primeiramente, agradecer e, segundamente, já te perguntar uma coisa que todo mundo já, com certeza, já quer saber, né? Por que medicina? O caminho da medicina foi um pouco longo, né? Tem-se a história na minha família de que quando eu era pequena eu dizia que eu queria ser médica, desde pequena. Mas isso ficou apagado por muito tempo. Inclusive eu não tenho memórias disso, né? E com acontecimentos da vida me foram levando a ter esse desejo de fazer medicina, né? Então eu passei por vários acontecimentos pessoais que me foram, assim, colocando esse desejo íntimo da medicina. E aí eu parei tudo que eu estava fazendo, comecei a estudar novamente e fiz vestibular, entrei no vestibular, na cursinho, fiz vestibular e aí tentei medicina, até passar. Até passar. E me fala um pouco sobre o seu dia a dia como profissional na área médica, como que é o dia a dia, como que é. Para quem não sabe, a doutora Lília é hoje psiquiatra, tá? Então trabalha muito com a saúde mental e a gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental aqui também nesse vídeo. Então, meu dia a dia, eu sempre procuro ter, antes de sair de casa, um tempo para poder me conectar, né? Então, eu tenho esse ritual, vamos dizer assim, ou todos os dias eu faço a meditação e o meu café da manhã. Nem sempre foi assim, mas com o passar do tempo eu percebi que para cuidar dos outros eu precisava cuidar primeiro de mim. Isso é muito importante, para mim é uma filosofia de vida. Quando eu entro no ritmo que eu não faço isso, eu começo a adoecer. Então eu preciso, né, e eu tenho essa consciência de que isso me faz bem e eu preciso antes ter mesmo que eu acorde mais cedo, perca um pouquinho de sono, né, mas cuidar disso é importante. Então faz parte do meu dia a dia já começar esse autocuidado. E aí trabalho, né, então assim, vários ambientes de trabalho, então eu trabalho, né, como servidora pública, eu trabalho no consultório, eu trabalho em um hospital fazendo interconsultas, avaliações de pacientes psiquiátricos, eu trabalho numa faculdade dando aula para os alunos sou preceptora do internato, dos alunos que estão formando, né? Então eu articulo tudo isso no meu dia a dia profissionalmente. Junto com isso, tem que dar conta da vida pessoal. Filho, né? As pessoas que a gente ama, pai, mãe, namorado, quando a gente está namorando, os amigos, né? Família de uma maneira geral. Então É é por isso que isso. eu vejo que assim, a sua agenda realmente é muito, muito cheia, né? Muito intensa. Eu tenho acompanhado seus vídeos, eu vejo que você sempre posta dicas interessantes, né? Para que as pessoas possam ter boas orientações, né? Ainda mais nos dias de hoje que tem muita gente que está confuso, né? Passando por muita dificuldade, né? E como que é hoje, nesses atendimentos, a questão da saúde mental das pessoas? Vitor, eu tenho percebido um aumento muito grande nessa questão do adoecimento em relação à saúde mental, né? Então, o adoecimento psíquico, ele tem se preponderado
no último ano, assim, 2 anos, eu acho, de uma maneira muito rápida, sabe? Então, por conta de vários acontecimentos, né? Inclusive podemos citar a pandemia, mas inúmeros outros fatores, né, que a gente pode aí inferir que pode estar acontecendo, mas o adoecimento psíquico ele tem sido bem intenso nos últimos tempos. Quase pandêmico, né? Exatamente. Tem um estudo que diz que a cada 2 pessoas, uma em algum tempo da vida vão adoecer psiquicamente. Se não for eu, será você. Tomara que nenhum de nós, né? Sejamos exceções. Exatamente. Né? Mas eu estava vendo vários estudos sobre isso mesmo e realmente assim, a tendência é muito grande, né? E muitas pessoas não têm se cuidado, né, devidamente da saúde mental, né? Eu percebo muito isso ao longo do tempo, a doutora Lília com certeza percebe muito mais. E eu acho que a gente precisa, né, estar muito atento a essas questões mentais, né? Entender. E não só... Não sei se você percebeu isso, né? Uma percepção que eu tive. Antes da pandemia, o pessoal estava muito no automático, vivia uma vida sem se preocupar muito com essas questões mais intrínsecas, né? Essas questões mais voltadas para a mente humana, para a psique. Agora está começando a mudar um pouquinho, as pessoas estão começando para... Opa, peraí, eu preciso cuidar disso. Você percebe uma diferença muito grande em relação a isso? Aumentou muito o número de pessoas que buscam cuidar da saúde mental ou ainda é pequeno o número de pessoas que têm se atentado para isso? Olha, se você... Eu acredito que ainda é tímido, mas está desabrochando essa cultura. Porque quando a gente pensa assim, dentro de um cuidado de saúde mental, nós precisamos pensar primeiro na prevenção. Como ter saúde mental e não como cuidar do adoecimento mental, né? Então, é nisso que eu acredito, sabe? Eu tenho uma abordagem integrativa que olha o ser como um todo, na sua integralidade, então, nas suas dimensões espiritual, física, mental, entendendo que uma coisa conversa com a outra. Se você quer equilíbrio, você precisa ter saúde no seu físico, você precisa ter saúde naquilo que você acredita enquanto força maior, enquanto espiritualidade, e também na sua psique, na sua mente, né, ou alma, ou pensamento, né? Então, isso precisa estar interligado, porque se um dos pilares está fraco ou adoecido, consequentemente, você vai adoecer também o corpo e vice-versa. O corpo adoece a mente adoece o corpo e assim vai. Quando, então, a gente pensa nessa cultura de... Eu ainda acredito que é tímida, mas é algo que é como se fosse assim. A vida está nos dizendo, não tem para onde correr. Você precisa olhar para isso. Todos precisamos entender que é assim. Ou você começa a entender que é muito mais do que viver no automático, é viver com propósito, é viver para além de trabalhar e pagar contas, né, que é o que eu sempre brinco com os meus pacientes, tem que ter um sentido, tem que ter um pra quê, tem que ter valores, tem que ter conexão, né, tem que ter desejo, tem que ter aquele tesão da vida mesmo. Por que eu faço psiquiatria? Por que eu cuido da saúde mental? Não é para eu ganhar dinheiro. É claro que é importante, mas é porque eu amo o que eu faço, né? Então a gente precisa descobrir isso. Qual o sentido da minha vida? Qual a minha missão? Que é muito mais do que simplesmente se movimentar no automático, acordar e trabalhar, pagar as contas, voltar, vai para um boteco, conversa besteira e no final você deita com aquele vazio imenso. Verdade. Por quê? Justamente porque você não se conecta primeiro com o ser mais importante da sua vida, que é você mesmo. Porque só assim você consegue se conectar com o outro. E isso falta muito nas pessoas, né? Eu tenho percebido ao longo do tempo, né, o quanto que as pessoas estavam muito nessa vertente, nessa rotina, né? Neurotizante, pode-se dizer, né? E chegava no final de semana, as pessoas, em vez de parar por um momento para fazer uma reflexão, não, foge para um bar. Foge para alguma coisa que não vai levar a lugar nenhum e no final é esse vazio interior que a maioria das pessoas estão vivenciando. Então precisa olhar para dentro, né? Precisa. A vida chama para isso.
Nós estamos aqui para aprender, né? E primeiramente aprender quem somos. Qual é o meu modo de funcionamento? Qual é o meu padrão, né? Como eu estabeleço relação com o outro? Essa forma que eu estabeleço relação com o outro é uma maneira saudável? Ou isso está mais me prejudicando? E isso é importante por quê? Porque só quando eu trago para a consciência aquilo que me prejudica, aquilo que, enfim, quem sou eu de verdade, é que eu consigo agir sobre, é que eu consigo mudar. É fácil? Não é fácil. Mas permanecer como está é fácil? Também não. Então a gente só precisa tomar uma decisão, escolher qual difícil eu vou querer enfrentar. Se é continuar no ciclo ou se é evoluir, sair dele e crescer, né? Então essa conexão ela é necessária, é assim, imprescindível. É o primeiro ponto, né? É o primeiro ponto, é o ponto de partida. E a gente vê que essa grande dificuldade é justamente pelas máscaras, pelas defesas que o ego acaba produzindo durante a nossa vida, né? Então, e aí nos faz ter uma negação de nós mesmos. Então, quando eu começo a fazer esse processo de autoconhecimento, eu enxergo, por exemplo, quais são os meus recursos. O que é que eu tenho de potencialidade, o que é que eu tenho de bom, de algo que me leva para frente. Só que ao mesmo tempo eu começo a enxergar tudo aquilo que são as minhas sombras, as minhas dores, as minhas frustrações. Muitas vezes, dentro dessas frustrações, dessas dores, tá lá uma baixa autoestima que mesmo que eu tenha recursos, eu nem valorizo eles, né? Então cada ser tem sua história, tem suas vivências, tem tudo aquilo que ele foi construído e cada ser é único. Então assim, quando esse processo de autoconhecimento começa a se desabrochar para alguém, quando alguém se permite fazer isso, é um processo doloroso, mas é um processo libertador. Porque a partir do momento que você sabe quem você é, ninguém mais diz quem você é. E a gente, claro, somos seres dinâmicos. O tempo inteiro melhoramos um pouco aqui, daqui a pouco melhoramos ali. Sabemos que não toleramos certas coisas, temos alguns valores, né, que não são negociáveis, né? Então você não aceita determinadas posturas em relação a relacionamentos, né, de amigos e tudo, mas existem outras coisas que você fala assim, isso eu sou intransigente, eu preciso dar uma aliviada. Não tem como, né? E esse processo de ser flexível, de se conhecer, é que é o bonito da vida. É o que é difícil, mas é recompensador, é libertador. Porque uma vez você sabe que você é, sei lá, uma pessoa tranquila e alguém chega pra você e fala que você é esquentado, que você é sem educação, tudo bem, é opinião sua. Tudo bem, ok. Porque você sabe que você não é. Mas se você souber que você é, também está ok. Você não vai perder sua paz por isso. Porque você vai pegar isso, realmente, eu sou. E o que eu vou fazer com isso? Se eu sou impaciente ou sem educação, por exemplo, né? Eu fui sem educação, agi com determinada maneira, ou eu vou pedir desculpas, ou eu vou fingir que nada aconteceu. Você vai escolher um recurso ou uma saída para você agir, né? A verdade é, nós sempre temos escolhas. É preciso pensar acerca delas, porque cada escolha existem consequências. Então as consequências elas podem ser positivas, podem ser evolução, elas podem ter bons frutos, ou o contrário, elas podem nos destruir. Porque a gente pode acarretar uma culpa imensa, dependendo do que a gente escolhe. E gerar um trauma muito pesado, né? Exatamente. E muitas vezes, eu acredito que a maioria das pessoas, pelo menos eu tenho percebido até então, que elas procuram, né, o trabalho psiquiátrico ou psicológico na hora que a coisa já está muito grave, né? Em vez de fazer esse processo preventivo, né? Para que ela não passe por isso. Uma cultura que aqui no Brasil ainda precisa ser desenvolvida, né? Porque se a gente vê na cultura, por exemplo, europeia e oriental, eles têm isso muito claro. Com certeza. Né? Uma medicina preventiva, né? Na que verdade, vai fazer com que você não se adoeça, vai depois cuidar, lá porque na é muito filosofia mais... de vida, quando a gente pensa nos orientais, por exemplo, eles nos ensinam muito, né? Lá
é uma filosofia de vida, faz parte do acordar. Nos parques eles fazem lá as meditações, as danças, a conexão com a natureza, né? Então, estão muito à frente da gente, essa cultura. Chegaremos lá um dia, né? Tomara, tomara. Bom, e eu queria perguntar uma coisa interessante sobre a questão da... Você falou sobre a questão da escolha, né, da medicina, mas antes você teve uma outra formação, né? Foi fisioterapia? Eu comecei, mas eu não cheguei a me formar em fisioterapia. Eu comecei, o primeiro curso que eu fiz, que eu comecei a fazer foi a fisioterapia. Eu fiz 1 ano de fisioterapia. E aí, eu tive um neném, né? E Maria Eduarda. E aí, eu tranquei a faculdade. Quando eu voltei para a faculdade, eu fiz vestibular novamente para a enfermagem. Entrei em enfermagem. Só que a minha neném adoeceu. E aí eu tive que trancar novamente, mudar de cidade para cuidar dela. Então, foi justamente essa história que eu disse para você, que lá atrás foram, né? E aí eu fiquei na época com esse cuidado com ela, cerca de 8 a 9 meses, né? E aí ela, infelizmente, faleceu, mas eu comecei a passar por processos de luto, processos de, enfim, vários processos de ressignificação, fiquei muito perdida. Até que, em determinado momento, eu decidi, eu quero fazer medicina. Então eu não queria mais voltar para nada que estava trancado, nem fisioterapia, nem enfermagem, eu vou fazer medicina. Então comecei tudo de novo. Aí eu fui fazer cursinho até conseguir passar. E o que mais, assim, foi o ponto de partida para você resolver fazer medicina? O que foi, assim, aquela decisão, aquele momento crucial? Foi muito esse cuidado com ela, né? Esse dia a dia. A gente esteve em um centro de referência no tratamento dela, né? Em São Paulo. E assim, eu vi um mundo diferente. Um tratamento, assim, humanizado. Isso começava a me tocar. De todos os profissionais. Mas, dentro da medicina... Acho que foi dia a dia, eu fui despertando aquela sementinha, eu quero cuidar, já era minha missão cuidar, porque eu já sempre fui nessa área da saúde, né, então, esse cuidado. E aí, com essa visão dos médicos estarem perto dela, e eu sempre solicitá-los, e sabe, aquela angústia de mãe, então eu solicitava os médicos o tempo inteiro para saber sobre qualquer dúvida que eu tinha. E eles vinham com toda a paciência, conversavam, hora vinha um, hora vinha outro, mas sempre vinha alguém, né? Ou vinha um outro profissional me dar uma resposta de que eles não estavam ocupados, mas eu nunca ficava sem resposta. E isso foi a sementinha que foi brotando esse desejo em mim, né? E eu queria fazer pediatria, né? Quando eu entrei, quando eu comecei a estudar para passar no vestibular, era pediatria e depois oncopediatria, porque minha filha teve câncer, né? E eu queria, era como se fosse algo que eu queria ajudar outras pessoas como forma de me aliviar um pouco, sabe? Era mais ou menos isso. Então, eu acho que aí nesse processo todo, as coisas foram se transformando também. Porque a vida é dinâmica, né? É verdade. Por isso que tem que ter essa flexibilidade, né? Eu falei no outro vídeo sobre isso, né? Que a vida muda o tempo todo, né? Então, se a gente ficar preso a um paradigma, só posicionamento na vida, a gente fica muito limitado. E como a vida dinâmica muda o tempo todo, né? Às vezes a gente se prende a um paradigma e surge uma nova realidade, igual agora com a pandemia, que muita coisa está surgindo, né? Está mudando muitas coisas, muitas mudanças disruptivas em várias profissões, e estão surgindo inúmeras profissões no mundo inteiro. E a maioria das pessoas não estão preparadas para isso, porque ficou presa ali, não, eu sou médico, eu sou psicólogo, eu sou não sei o quê, e se fechou, né, para várias possibilidades que têm surgido. Então, eu acredito que a gente tem que ter essa mentalidade mais flexível em relação à própria vida, né, porque tudo muda, todas as células do corpo mudam a cada momento, né? Exatamente, o tempo inteiro, e isso está acontecendo muito rápido, né? Hoje em dia, por exemplo, nós sabemos que os profissionais todos, eles precisam de alguma forma estar online, né? Que seja no teleatendimento, que seja numa rede social, porque a gente tem relatos de profissionais com a técnica impecável,
mais antigos que não se adequaram às redes sociais e que não estão conseguindo mais se adequar no mercado, né? Então, assim, isso é um exemplo. Mas existem vários exemplos, né? Então, assim, dentro da psiquiatria, por exemplo, a gente tem abordado, aliás, dentro da medicina, qualquer especialidade pode adotar uma abordagem integrativa, por exemplo. É um ponto, é algo que você pode, é uma flexibilidade, opa, né? Então, assim, eu tive uma formação X, não vi determinadas coisas, mas eu me interessei e achei fantástico. Então, por que não abrir a mente para entender melhor e aprofundar sobre isso? Entender que a vitamina D tem a ver com o processo de transtorno de ansiedade depressivo, né? Estudar artigos científicos sobre isso, estudos que realmente, né, tem embasamento científico, quais suplementações podem melhorar e estabilizar melhor o quadro de transtorno bipolar, o quanto a falta de autoconhecimento, a negação de uma situação pode agravar quadros depressivos ou desencadeá-los, né? Então, assim, o quanto na infância, como foram formados seus padrões de relacionamento, como isso se deu, qual era a relação com o pai e com a mãe. Tem hora que eu recebo os pacientes aqui, nossa, eu adorei a consulta, você perguntou tudo, perguntou da minha infância, perguntou dos meus pais, perguntou até do xixi, como que é, como que eu como, o que eu bebo água, porque tudo tem a ver, né? Então é isso, a gente precisa ter essa flexibilidade porque assim, o conhecimento ele vem com uma ideia nova, né? Então assim, negá-lo é sair do ciclo que você está inserido. Então, ao menos conhecê-lo, mesmo que você não concorde. Vou conhecer, a princípio você pode realmente ficar algo muito novo, muito revolucionário. Talvez você fique, vou observar um pouco mais, né? Mas em determinado momento, talvez aquilo possa fazer sentido para você. E não mais só medicar, né? Porque foi o que aconteceu comigo. Então, assim, em determinado momento, eu me questionei, mas é só medicar? E eu comecei a me frustrar. Inclusive querer mudar de especialidade, inclusive querer mudar de profissão, sabe? Assim, mas é só medicar não dá, porque não é só sobre ter ganhos financeiros, é mais que isso. Eu quero que os meus pacientes, eles voem, eles fiquem independentes, eles façam o processo deles, sabe? Não é para ficar aqui 20 anos vindo renovar a receita, não é isso que eu quero, né? É claro que existem situações e transtornos que são crônicos. Então, mas estabilizar isso e dar uma qualidade melhor de vida para o paciente, por que não? Né? Se você pode medir ali alguns nutrientes, orientar o tipo de alimentação, fazer o tratamento junto com um nutricionista ou um educador físico, com um psicólogo, por que não? Né? Então, assim, isso é algo que a gente precisa abrir a mente. Para o novo, o ser humano tem medo do novo. É uma orientação que você já está dando até para o pessoal que pensa em ir para a área da medicina, né? Sim. De não ir para essa medicina tradicionalista, medicamentosa, mas uma coisa mais preventiva e que possa gerar, de fato, uma qualidade de vida para as pessoas, né? Porque, assim, todo mundo está aqui para quê? Para ser feliz, né? Para ter uma vida melhor, ter bem-estar. Então, se a gente não primar por isso, né, a partir de si, né, como você falou, e depois projetar isso para as outras pessoas também, isso com certeza faz toda a diferença. Sabe uma coisa que não fazia sentido para mim? Era ver os meus professores orientando tudo aquilo que eles não faziam. Não fazia sentido. Porque a faculdade de medicina você aprende a cuidar da saúde do outro, né, a orientar a alimentação, não fumar, atividade física, dormir o tempo necessário. E eu vi eles pilhados, acordados, cirurgia no bloco, sem horário de almoço e cobrando isso da gente. Ou seja, a faculdade de medicina, ela cobra da gente. Eu perdi saúde na faculdade de medicina. E não só eu, os meus colegas e todo mundo. E assim é. E eu achava muito incoerente. Como que a gente aprende, a gente teoricamente tem que ensinar para as pessoas que tem que dormir, que tem que ter horários, que tem que alimentar, que tem que beber água, e a gente não tem tempo nem de ir no banheiro. Exato. Eu ficava indignada. Como que você vai ensinar uma coisa que você não pratica? Você não vive isso, né?
Então é muito incoerente. É muito incoerente. E tem uma coisa interessante, você já deve ter lido sobre isso e visto artigos também sobre a dissonância cognitiva, né? Então, assim, e isso faz sentido em todos os momentos da nossa vida. Não só para as nossas atitudes, mas também para concretizar atos mesmo, né? Porque a dissonância cognitiva nada mais é do que você fazer algo diferente daquilo que você acredita, diferente dos seus valores, diferente do que você ensina, né? Então, se eu acredito que a postura de alguém, né, que a minha postura é um valor para mim ter educação, no momento em que eu trato alguém com falta de educação ou com rispidez, o que o meu inconsciente vai fazer? Vai dizer para mim, opa, você fez algo que está diferente do seu valor, dissonância, distoante, né? Está diferente do valor que você quer viver. E por isso, o inconsciente nos angustia, o nosso corpo nos angustia, a gente fica angustiado, aí a gente fica sentindo palpitação e tal, e começa, veja como a mente já está ligada com o corpo, né? Exato. A gente sente. Então começa a sentir isso. No momento em que você sente isso, aí você aí vem o seu consciente, a sua inteligência e as suas escolhas. O que eu vou fazer diante disso? Aí você tem pelo menos 2 caminhos. Um dos caminhos é pedir desculpas. Realmente, vou reconhecer, porque eu sou ser humano, eu errei, te peço desculpas por isso. Eu extrapolei e eu não gostaria de ter te tratado dessa maneira. Ponto. Certo? Você vai ali ficar um pouco, vai, enfim, até elaborar e beleza. Mas você vai reconhecer que realmente não é coerente você ter agido. E aí você vai dar uma equilibrada nisso. Um outro ponto, ou outra escolha, você pode simplesmente fingir que nada aconteceu. Eu pedir desculpas para aquela pessoa chata? Não vou mesmo. Aí o ego fica orgulhoso e tal, não vou mesmo, que eu não vou dar o braço a torcer. Se eu der o braço a torcer, ou eu vou me mostrar frágil, ou vou mostrar que eu não sei de nada, ou vou mostrar... Não vou mesmo, não fingir nem... Só que aí a angústia continua, até que você cria justificativas para aquela atitude que você teve, para tentar aliviar sua angústia, né? Aquilo que está... E qual é o problema disso? Você não está sendo verdadeiro com você mesmo. Você não está vivendo com integridade. Você não tem coerência naquilo que você diz, naquilo que você acredita, com aquilo que você faz. Aí você aprende, porque nosso cérebro é assim. Se a gente começa num padrão, rapidinho ele pega e reproduz no automático. Você começa a justificar todas as suas atitudes erradas. Ah, mas eu agi assim porque ela me tirou do sério. Ah, mas eu bebi demais porque eu estava muito triste. Ah, mas eu bati o carro porque eu estava desolado. Ah, mas isso porque aquilo. Pronto. Aí você não se responsabiliza pelo seu processo de vida. E você atrasa toda a sua evolução. Porque você fica paralisado, como uma criança. Que todo mundo fala assim, ah, não é porque é criança, por isso que fez isso. Não tem entendimento do que faz. Só que isso não traz felicidade. Traz uma angústia muito grande. Você fica nesse processo, rodando nisso aí, sem fim. A vida inteira. A vida inteira. Consulta gratuita para vocês, viu? Já perceberam, né? Então já aproveita, reflete em tudo que vocês estão ouvindo aí e marca uma consulta se você precisar para tratar isso tudo, porque é muita coisa. Então fica atento aí. Aproveita cada momento e faz perguntas depois. A gente pode mandar também perguntas para a Dora ali responder depois. Claro. E sobre a questão você falou sobre a questão do relacionamento, né? Esse relacionamento consigo, com os outros. A humanização na saúde, como que você vê hoje? Falta humanização? Falta trabalhar esses pontos? Olha, Vitor, eu vejo vários pontinhos aí que realmente precisariam ser melhorados. Porque muitas vezes quem está na linha de frente, quem está na ponta é cobrado por isso. E não está errado, porque nós estamos lidando com pessoas. E as pessoas muitas vezes precisam muito mais de afeto do que de um analgésico, né? É verdade. Só que essa desumanização
ela começa no profissional que está na linha de frente. Muitas vezes, esse profissional ele precisa atender 4 vezes mais do que ele dá conta. Ele precisa ficar sem dormir, ele tem que dar um plantão atrás do outro. Mas se ele não der, ele não dá conta de manter, enfim, as condições muitas vezes não propiciam que isso aconteça, né? E aí a gente pensa em várias coisas que precisam ser melhoradas. Isso eu estou falando de um serviço público, né? Eu estou falando de um serviço de emergência. Agora, quando a gente tem situações mais ou menos ideais, por exemplo, dentro do consultório, eu posso, por exemplo, determinar como que eu vou atender, o tempo que vai durar a consulta, se vai, né, enfim, ser plano, não, como que é. E aí, então nós vamos colocar esse cenário ideal, essa troca de humanização, ou seja, o que eu entendo como humanizar, acolher a dor do outro. É o primeiro passo. Isso, não existe medicina, ao meu ver, sem isso. Nenhuma área de saúde, né? Nenhuma área da saúde, exatamente. Porque se o outro te procura, você precisa ao menos olhar no olho dele. Mesmo que você tenha pouco tempo, você pode, olha, não, eu ainda, né, eu preciso desenvolver, mas assim, eu posso te ajudar em quê? E assim, qual é o seu nome? Que prazer que você está aqui. Ótimo, tudo bem. Às vezes você não vai ter o tempo necessário que aquela pessoa gostaria. Tem gente que fica comigo 1h30, 2 horas no consultório, porque precisa né, numa primeira consulta, de falar muito. Outras pessoas eu preciso ficar perguntando, porque tem dificuldade de se abrir, né? Mas essa troca, ela precisa existir, esse contato, essa conexão, né? Do outro entender assim, nossa, para além de profissional, em primeiro lugar, humana, me entendeu, me escutou, né? Olhou nos meus olhos. Respeito, né, pela outra pessoa, né? Exatamente, Carinho. exatamente, é um acolhimento mesmo, né? Eu vejo que falta muito isso mesmo, trabalhar esses pontos, né, que são cruciais. E uma coisa interessante, sobre as pessoas que estão preparando, por exemplo, para fazer um vestibular de medicina, ir para a carreira de medicina. Vamos falar lá do seu passado, né, um pouco. Quando você estava se preparando, primeiro vestibular, ali naquela ideia de, poxa, eu tenho que fazer um vestibular, qual área que eu vou? Você teve dúvidas no primeiro momento? Quais foram as dificuldades que você teve na hora de, não só de escolher, mas no estudo em si? Como é que era a sua rotina? O que que te dava talvez um pouco de angústia, dificuldade, ou quais facilidades você tinha? Olha, quando eu estava fazendo vestibular, eu não tinha dúvida, era medicina. Eu queria medicina. Quando eu passei... No primeiro? Não, no primeiro eu não queria. Vamos voltar lá no primeiro. Tá, então no primeiro. No primeiro eu não queria medicina, eu queria fisioterapia. Queria fisioterapia, fui fazer fisioterapia. Depois, quando eu fiz enfermagem, foi mais uma questão assim, eu preciso fazer enfermagem porque eu vou ter uma autonomia melhor, porque eu já tinha uma filha, né? Então eu pensei na dinâmica do dia a dia para cuidar dela, nesse sentido. E quando eu decidi fazer medicina, né, que foi aí depois de toda essa história, eu não tinha dúvida e era medicina. Ponto. Quando eu passei, eu fiquei extremamente feliz. E eu ficava pediatria, oncopediatria, pediatria, oncopediatria, nessa. Quando eu fiz o internato de pediatria, eu tive certeza que eu não queria pediatria. Não queria. Porque eu lembro que eu chegava na Santa Casa, na época a gente fazia estágio lá, e a gente ia na neonatologia, ou eu ficava no pronto-socorro, tinha os bebezinhos internados, as crianças, e eu passava fazendo a avaliação deles. Você não tem noção como que eu queria chorar junto com as mães. Isso me consumia de um tanto. E nesse processo todo, eu tive um filho. Então, aí eu comecei a pensar nele. Gente, é uma coisa assim, né, incrível, que é o processo da vida que a gente vai vivendo. Exato. E aí eu falei, não é isso, não dou conta. Porque eu vou me envolver de tal modo que eu gosto da criança, eu sou apaixonada, criança assim, amo criança. Mas é brincar,
doente, eu ficava, consumia meu psicológico, consumia tudo, sabe? E eu conseguia dormir, eu ficava pensando, rezava para as crianças, para as mães, enfim. E aí, eu peguei e falei, agora eu não sei o que eu vou fazer. Passei por esse momento da especialidade. Aí no internato, aí eu comecei a descartar o que eu não queria, né? Então, cirurgia eu não queria, tinha coisas que eu precisasse ficar muito em hospital, eu sabia que eu não queria. Pelo meu questionamento, né? Então eu queria qualidade de vida. Sim. Eu queria ter tempo, eu não queria viver de plantão até a velhice, né? Sabia que inicialmente seria um caminho, mas que não seria algo muito... Até mesmo que tem muitos que escolhem a profissão médica e pensam muito na questão do ganhar dinheiro, né? Exatamente. Tipo, vou fazer tantos plantões... Exclusivamente por isso, né? Muitos ainda, né? E aí se frustram, né? Porque por um tempo começa a ganhar dinheiro, mas... Você tem que pesar na balança, né? Você vai ter qualidade de vida ou você vai ter dinheiro? Exatamente. E acabar com a própria saúde. E para ter dinheiro, não necessariamente você precisa perder sua qualidade de vida. Né? As coisas podem ser... Pode ter um equilíbrio bacana. Pode ter um equilíbrio, exatamente. A grande questão é o seu projeto de vida. Porque a gente quer muito para agora. Eu quero formar e ter 1 milhão na minha conta. Né? Então, assim, preciso fazer uma trajetória de caminhar. Qual é a sua realidade? Porque muita gente forma solteira, não tem... Né? Assim, é livre, então acaba podendo ter uma liberdade maior para mudar de cidade, até de estado. Eu tenho muitos alunos que estão indo para fora, né? E aí tem os colegas que já estão lá e já acolhem os outros e já tem isso. Mas tem pessoas que eu conheço que por motivos pessoais não podem sair da cidade que estão, porque no meu caso, por exemplo, eu sou mãe e separado, né? Então, assim, o meu filho quer ficar, enfim, tem toda uma questão, um acordo, e que eu ainda sustento até hoje, né? Pelo bem-estar dele. Então, é isso, são escolhas, né? O caminho a se trilhar. E, voltando na minha escolha, foi no internato, nos 2 últimos anos, que eu comecei a afunilar as especialidades e fiquei entre psiquiatria e dermatologia. Inclusive a estética até hoje mexe muito comigo, sabe? Sabe assim, aquela coisa que faz assim, sabe? Mas aí a psiquiatria faz também, eu sou apaixonada. Qual que é mais forte? Por enquanto tá sendo psiquiatria. Mas quem sabe onde eu concilio as duas coisas? De repente, né? As coisas... Nada é impossível. Nada é impossível. Né? Mas assim, a saúde mental sempre, quando eu tive e eu via, e os professores, eu posso te dizer com toda a propriedade, tiveram muita influência nisso, sabe? Porque eu comecei a gostar e eu estudava e eu perguntava. E quando eu perguntava, eles tinham um gosto para me ensinar e eram pessoas tão acessíveis, diferente de outras especialidades, né? Que eu me sentia mais, sei lá, não à vontade, mais inibida, que eram muito carrascos, enfim. E na psiquiatria não, na psiquiatria eu tive esse acolhimento, sabe? Eu me senti em casa e e aí eu falei, é psiquiatria, eu quero psiquiatria, e fui, tô aqui. E aí cada dia mais, aí tive esse momento da medicação, né? Que eu me questionei e descobri a abordagem integrativa, então assim, fantástico, maravilhoso. Outra coisa importante, sobre o período de você estudar lá atrás, quando você começava lá para o primeiro vestibular, você teve dificuldades no estudo, teve facilidades, era uma boa estudante, tinha boas notas, como é que era a sua rotina de estudo? Quando eu passei no vestibular de fisioterapia, se eu não me engano, foi 2º ou 3º lugar. Foi logo depois do ensino médio. Então você era uma boa aluna na escola? Era. Eu tinha sempre notas muito boas, né? E depois tive facilidade também para passar em enfermagem, né? Quando eu fui fazer medicina, eu fiquei 2 anos estudando, fazendo cursinho, parei tudo. E também, assim, eu estudava de domingo a domingo, porque já tinha um tempo, eu já tinha ido para a faculdade, eu já não sabia mais, né? Matemática, física, todas essas coisas, eu já tinha um tempo. Olha pra você ver, eu fiquei 1 ano fazendo fisioterapia, depois fiz enfermagem, mais acho que 6 meses, depois fiquei mais 9 meses, né, cuidando, depois um tempo grande aí, uns 2, 3 anos, não me lembro exatamente, com luto e tudo, até decidir,
né? Então eu esqueci já. Então parei tudo. Eu fiquei, Vitor, de domingo a domingo, sem visitar minha avó. Eu cito minha avó porque é uma pessoa que eu nunca deixei de visitar, né? Que é meu xodó, minha avó. Eu deixei de visitar minha avó. Ela que não gosta de muito de ir, vai, igual beija-flor, né? Vai na casa da gente e volta. Veio me visitar. Ela teve que vir me visitar. Por quê? Porque eu fazia cursinho integral, eu me lembro, que era todas as matérias, na época tinha isso, né? Eu acordava 6h30 da manhã, 6 da manhã, então às 7 horas até, acho que tinha até a tarde, até a noitinha. Depois eu ia para cursos específicos, ficava cerca até meia-noite, mais ou menos, 11 horas, até que chega em casa meia-noite, dormia, ficava nisso até sexta. No sábado, até umas 4 horas da tarde, aí tinha sempre as aulas extras e tal, essas coisas. E domingo, sempre também, meio-dia, mais ou menos, eu estudei durante 2 anos, sem saber o que era sair, sem saber o que era festa. O dia todo? O dia todo. Você acha que realmente foi necessário tanto tempo assim durante o dia para estudar? Pois é, a grande questão era a cobrança que eu tinha, né? E muitas vezes situações emocionais mesmo que atrapalhavam a gente de fixar a matéria, tá ali corpo presente, mas você não tá prestando tanta atenção, né? E a imaturidade também que a gente tem de achar que tem que estar presente em todas as aulas, tem que fazer de tudo, tem que, sabe? Então eu acho que hoje, com a maturidade que eu tenho, talvez eu não faria da mesma maneira, né? Porque assim, tem aquele tempo que é o efetivo, né, de estudo. Às vezes, Exatamente. igual você falou, às vezes ele está de corpo presente e de corpo ausente, O de cérebro alma não dá ausente. conta, Não dá conta. Então, efetivamente, assim, quantas horas por dia você acha que realmente tinha o efeito cognitivo interessante? Olha, o que funciona pra mim são dando intervalos, né? Então, por exemplo, eu lembro que no cursinho tinha horário do almoço, tinha parte da manhã, horário do almoço, aí vinha à tarde de novo, depois tinha um intervalo, enfim. Mas hoje, o que funciona pra mim é intervalos. Então, assim, eu amo estudar, mas o que eu gosto, né? Então, hoje eu tenho esse privilégio. Eu compro cursos na área da medicina integrativa, eu faço cursos de psiquiatria, de autoconhecimento, faço até alguns de estética também. Mas assim, eu fico assistindo às aulas num prazer tão grande que não é sacrifício, né? Só que na hora que eu percebo assim, eu tô fugindo demais do pensamento, ou estou muito cansada, eu dou um tempo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um lanche, porque tem dias, por exemplo, sábados, que eu fico estudando, né? Eu gosto, vou separar esse sábado para estudar, é um prazer, eu amo. Ou então, se eu percebo que eu já estou muito cansada, eu falo, não, por hoje chega. Aí o que eu vou fazer? Uma pipoca, assistir um filme, ou vida social, marquei compromisso, vou sair, vou fazer alguma coisa, então, nesse sentido. Mas acho que umas 2 horas, sabe? Se for assim, mais ou menos de tempo, eu acredito que é algo que seria interessante depois do intervalinho de uns 15 minutos, dar uma esticada, uma alongada, aí você volta mais um pouco, sabe? Mas, ou você faz também esquemas 2 horas de manhã e depois 2 horas à tarde, né? Não sei como, cada um tem uma rotina e Uma acha média de umas 6 horas por por dia. dia, sabe? Assim, eu acredito que, assim, tem gente que tem mais facilidade para pegar conteúdo, né? Então, cada um tem que testar o que funciona para si. Mas se a gente pegar de uma maneira geral, a gente poderia dizer isso, né? Umas 6 horas dando os intervalinhos ali. E principalmente isso que você falou, né? Descobrir seu jeito de aprender, né? Porque cada um tem um processo diferente, né? Exatamente. E a gente aprende na escola que é no modelo convencional igual para todo mundo, né? Só que cada um tem seu processo. Exatamente. E não respeita isso, né? Falta essa humanização na educação. Exato. De respeitar como que cada um processa, Coloca todo funciona. mundo no mesmo bloco, do mesmo jeito e vamos, né? Coloca, engessa todo mundo, iguala, né? Iguala. É coisa que não pode ser igualada, né? Porque a mesma receitinha de bolo não vai funcionar para todo mundo. Não vai. É igual na área sua, né? Na área médica, às vezes quando vai passar um medicamento, não dá para passar na mesma dosagem para todo mundo. Exatamente. Tem que ser Senão algo eu deixava as receitas todas prontas, só recebia o dinheiro da consulta, toma. E não é, eu preciso ouvir, entender, né? Muitas vezes tem sintomas associados que a gente precisa cuidar. Tem comorbidades associadas que a gente não pode passar tal medicamento, né? Ou tem que ter uma dose menor.
né? Problemas em renais, por exemplo, você tem que ter muito cuidado. Então, assim, N motivos, você precisa ouvir aquele ser, entender como funciona aquele corpo, aquele organismo, como que ele pensa, quais são os traumas, o que é que traz, o que é que carrega, como elaborou as vivências, ou como não elaborou, como que está a negação, né? Porque não está dando conta ainda. Tem gente que chega não dando conta, se eu falar, é esse, pá, não dá conta, aí não dá conta, já não está dando conta. Então tem que cuidar primeiro, para depois ir pontuando algumas coisas para ir elaborando, né? Então essa unicidade de cada um Sim. precisa ser respeitada. Tem uma questão assim que a maioria dos estudantes estão preparando para vestibular, para concurso, etc. Estão sofrendo muito de ansiedade, de muita ansiedade, depressão. Tem tido muitos casos de depressão, que eu tenho percebido viajando pelo Brasil inteiro, antes da pandemia e conversando com essas pessoas também online, né? E elas têm relatado muito isso. Algumas tomando medicamentos sem prescrição médica, né? Como o caso de Ritalina, para poder conseguir ter concentração. E aí vem outras questões, né, da saúde em relação a essas pessoas. Quais os conselhos, orientações você daria para esses estudantes? Pode pontuar cada um, né, de vez, por exemplo, o que está ansioso, o que está passando por um momento mais depressivo, aquela outra pessoa que está tomando medicamento para melhorar a concentração. Quais são os efeitos? O que você pode orientar essas pessoas? Olha, Vitor, a gente precisa entender o seguinte: nada acontece agora, só porque a gente quer, sabe? Tudo o que a gente vai de conquista é um processo. E quem está nesse início ali, e eu já estive lá, é muito difícil de entender isso, sabe? Mas o conselho do fundo do meu coração, vocês vão chegar lá, sabe? Basta não desistir. Quando existe um transtorno de ansiedade, que é algo que já traz um prejuízo para o dia a dia, tem que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda especializada, que seja um psicólogo, entender o porquê isso está acontecendo. Porque não é especificamente apenas pelo momento vivido. Talvez sejam outras coisas. Tem uma pressão, né, familiar, opressão de si mesmo, um sentimento talvez de incapacidade que precisa ser trabalhado. Tem que entender o que está por trás disso. E não se consegue com uma pílulazinha de remédio. Por mais que o remédio ajude no sintoma, mas ele não resolve por si só o problema, entende? Então, é preciso cuidar desse ser que está buscando isso, porque senão ele não vai dar conta de ir passos adiante, né? E quando se manifesta um transtorno de ansiedade, a gente sempre fala que o transtorno depressivo é o excesso de passado e o ansioso é o excesso de futuro, né? O medo do passado e o medo do futuro. Então, assim, cuidar disso mesmo, né? E várias formas podem ser cuidadas. Só não pode ser negligenciado. Não pode ser negligenciado porque você está sendo, de verdade, até você bem enfática, negligente com você mesmo. Você não está se amando, não está se cuidando, né? Então, se você tem algo nesse sentido, precisa se cuidar. Não tem como, sabe? Agora, para pessoas que se automedicam, querem aumentar a sua performance e usam medicamentos, Ritalina, existe um risco imenso, né? Porque quando a gente pensa no efeito da Ritalina, ela aumenta um neurotransmissor dentro do cérebro. Sabendo que ela é usada para um quadro que o neurotransmissor ele está ali não muito organizado, né? Às vezes ele está abaixo. Então ele entra para organizar esse neurotransmissor, que é principalmente a dopamina, né? Só que você pega um remédio que vai aumentar esse neurotransmissor, que é a dopamina, em alguém que já está normal, o que vai acontecer? Disfunção. Disfunção. Inclusive pode acontecer surto psicótico, delírio, alucinação, né? E se a pessoa tem predisposição genética para transtornos psicóticos, pode ser que ela nunca volte ao normal. Eu já atendi paciente assim. Num serviço de crise que eu
que eu trabalhava com essa história, né? Desencadeou, acho que 2 ou 3 ao longo da vida, assim. Mas com isso. E quem vai saber quem tem na genética a predisposição? Ninguém. Por isso, mais uma vez, o que a gente pode atuar são nos fatores modificáveis, que é o ambiente, que é o estilo de vida, né? A forma de aprender. Exatamente. Então, quando eu tenho genética para algum transtorno, não significa que ele vá aflorar. Porque o transtorno, ele tem interação de fatores. É o fator genético com o fator ambiental, com o fator estilo de vida, que vai fazer que ele exploda, né? Então, isso vale para transtornos depressivos, ansiosos, psicóticos, né? Mas, se eu atuo sobre o ambiente, se eu atuo sobre o estilo de vida, minha genética fica caladinha e não manifesta. Entende? Então, nós temos que usar o poder e o conhecimento que nós temos para atuar onde a gente pode, em prol de nós mesmos, né? Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Não martirizem o corpo de vocês em prol de um momento apenas. Cuidem-se e façam a coisa certa, né? Existe suplementos que você pode fazer, atividade física, um estilo de vida que você pode fazer ali. Suplemento com orientação adequada. Com orientação adequada, porque senão não adianta. Você está fazendo o que você não sabe, né? É a mesma coisa. Que você pode potencializar o seu aprendizado e que você pode ter uma performance melhor. E essa pessoa que não tem esse auto-amor, esse autocuidado, como é que ela vai cuidar do outro? Me responde, porque eu não tenho essa resposta. É impossível você cuidar do outro se você não se cuida, né? Que tipo de cuidado você vai oferecer? Exatamente. Essa maturidade emocional que muitos jovens não têm. Que precisa começar já a olhar para isso desde as primeiras escolhas, que são essas escolhas assim, que mudam a vida mesmo, né? A profissão muda a vida de alguém. Então, o que eu vou ser? Eu vou ficar quanto tempo na faculdade? Né? E daí para frente eu vou exercer o resto da vida, teoricamente, aquela profissão que eu escolhi. Então, isso é algo que é um peso, sabe? Talvez por isso assim, transtorno de ansiedade. Por quê? Será que é isso? E se não for? E tal. Então, talvez seja algo a ser trabalhado. É isso mesmo? Se não for, tá tudo bem. Então, o que é? É porque o meu pai quer que eu faça medicina, mas eu quero fazer dança. Faz dança. Se fosse fácil assim, não tinha transtorno de ansiedade. Com certeza. Entende? Excelente. Gente, nós estamos chegando no finalzinho, então acho que eu vou fazer só mais uma pergunta. Aliás, um pedido de orientação. Para pais, porque tem muitos pais que às vezes não sabem dessa realidade que os filhos estão passando, apesar de que nesse vídeo eles vão saber de muita coisa que já foi trabalhada aqui. Mas qual a orientação que você dá para os pais? Porque assim, eu costumo falar que o pai ele tem que estar muito atento aos filhos para que você não tem que ter porta fechada dentro de casa com adolescente, porque quem paga a conta é que tem privacidade. Quem não paga a conta não tem privacidade. Vários psicólogos falam isso. Então a gente tem que ter essa atenção, né? Então, assim, quais as recomendações você daria para pais, educadores que também estão assistindo esse vídeo? Eu acho que para essa orientação, um ponto mais assim, fundamental é o diálogo. E isso muitas vezes fica esquecido. Os pais têm se preocupado muito no dar bens materiais, dar bons estudos. Ok, isso é muito legítimo e é válido. Mas até que ponto abrir mão de uma afetividade, de um momento de qualidade com o seu filho, de conhecer ele, de saber quem ele é, né? De ter uma troca. E aí, filho, vamos ali tomar um sorvete? Me conta. Como é que você tá? Você tá namorando alguém? Você gosta de alguém? Né? Quais são suas angústias? Claro que as perguntas não são tão diretas, né? Num diálogo, o pai e a mãe saber interpretar e olhar. Pais que são conectados com seus filhos, pelo olhar conhece que eles não estão bem. E de uma forma ou de outra já... E aí, vamos ali comer uma pizza? Vamos assistir um filme? Né? E de repente o filho já se vê se abrindo com o pai. Eu acho que o diálogo e tempo de qualidade com o seu filho para conectar essa afetividade é extremamente importante. Porque senão desenvolve-se uma carência muito grande nos filhos. E o perigo é eles buscarem preencher isso com outras coisas que são danosas para a vida deles, né?
Isso não significa que é receita de bolo e que sempre vai impedir que seu filho tampone isso, né? Que vá buscar coisas erradas, não. Mas é uma grande chance de não acontecer. Né? Então, para entender o seu filho, é diálogo. Porque se ele não te disser, ele esconde, mesmo com porta aberta. E vai contar para outra pessoa que não é você, que talvez esteja mais preparado para lidar, né? Exatamente. Talvez outra pessoa use disso para manipular o filho e enfim, levá-lo para caminhos errados. Talvez um amigo imaturo, né? Talvez ele se abra com alguém que haja de má fé. E aí o mundo acaba trazendo consequências. Destrói. O mundo destrói, né? Então, pais, por favor, estejam do lado dos filhos de vocês com conexão. Tempo de qualidade. Não significa que é um dia inteiro. Pode ser 15 minutos por dia. Pode ser na refeição, pode ser um final de semana. Mas que o seu filho sinta que você não está no celular, você não está conversando com outras pessoas, você está com ele. Fazendo uma atividade com ele. Se doando para ele e recebendo dele amor. Então, essa troca é importante. Tem um psicólogo, Rossano Klinger, ele fala isso. Se você dedicar 5% do tempo que você dá para isso aqui, ó, para o smartphone, você vai ver sua vida melhorada 500%. É isso. É por aí, qualidade, né? Qualidade. Eu acho que nós falamos bastante, né? Lívia, eu quero agradecer imensamente mesmo por essa oportunidade incrível que você deu, não só para mim, mas para todo mundo, né, que vai assistir esse vídeo, né, e com certeza vai assistir amanhã ou depois, ou talvez daqui a um ano. Com certeza vão ser orientações assim magníficas que vão realmente fazer toda a diferença na vida dessas pessoas, como já fez na minha aqui agora, uma consulta de graça, maravilhosa. Então, assim, uma gratidão imensa, primeiramente, por esse bate-papo, por ter cedido esse tempo nessa agenda lotada de coisas que tem para fazer, para ajudar outras pessoas a ter uma vida melhor, que é o propósito desses vídeos também, é trazer o melhor para as pessoas. Então, gratidão imensa. Imagina, eu que agradeço muito o convite, estou à disposição. Quem quiser fazer perguntas também, Vitor vai me encaminhar. Pode falar seu Instagram ou onde que o pessoal te encontra. Então, meu Instagram é @doutora Lilian Luz. Vocês podem me chamar pelo direct. Atualmente eu atendo no edifício Atenas, no 10º andar. E assim, lá na minha bio tem sempre a atualização de onde eu estou atendendo, né? E online também, né? Online, sim, consultas online. Tem o telefone lá na bio do Instagram. E aí, quem quiser, eu estou à disposição também, né? Para consultas individuais. Mas eu acredito que a gente tem que produzir algo também para essa educação, que é o que a gente acredita. Então, esses conteúdos, essa entrevista, o prazer é meu e a gratidão é minha. Muito obrigada pelo convite. Gratidão. Muitíssimo obrigado. Então é isso, gente. Um grande abraço para vocês. Se gostou, compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir isso também, tá? Vamos viralizar isso, né? Porque é muito bom para muitas pessoas. Comentem, se tiver perguntas, podem mandar pergunta para a gente, pode mandar para a doutora Lívia, que ela vai responder com o maior carinho. Então, desejo para vocês aí muita luz, muita paz, muita saúde e sabedoria. Até nosso próximo vídeo. Até lá. Gratidão. Ah, que bom. Mãozinha gelada. Gente, nós somos muito pontuais. Eu tô de olho no celular e tô te fazendo o tempo certo. Maravilha! Nossa, adorei.